Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Nem preciso dizer, né? Que é sempre um prazer muito grande receber você por aqui. Você não é inscrito ainda? Se inscreva, comente, curta, compartilhe, faça parte desse canal. E aproveita, aciona o sininho para sempre que tiver um vídeo novo, você ser comunicado, avisado. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube. Você que está chegando pela primeira vez aí, eu quero te convidar a vir fazer parte desse cantinho da fé. Como, pastor? Se inscrevendo aí no nosso canal, assim como tem muitos irmãos que já se inscreveram aqui no nosso canal, né? E sempre aqui nós estamos trazendo uma palavra de fé, estamos aqui ensinando o povo de Deus a confiar no Senhor Jesus, porque é Ele que nos dá força. E a mensagem de hoje eu quero falar a respeito de ensinar como confiar em Deus com as pedradas da vida, como nós devemos confiar nele. E aqui nós vamos aprender com os heróis da fé, certo? Olha, não esqueça de deixar aí nos comentários seu pedido de oração, que a gente vai anotar aqui no livro de oração, o seu nome aqui no livro de oração. A gente sempre está apresentando diante do nosso Deus o seu nome, a sua casa, a sua família, para que Deus venha atender a sua petição e a sua oração, certo? Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar, porque nós queremos meditar aqui através da palavra e após a meditação da palavra, nós iremos juntos entrarmos em oração em nome do Senhor Jesus. Então nós vamos aprender como confiar, né, em Deus, em meio às pedradas da vida, em meio às situações, os problemas que se levantam contra a nossa vida. Como devemos confiar em Deus, certo? E aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, nós vamos aprender um pouco. Olha o que diz Atos, capítulo 6, versículo 3, diz assim: Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. Veja que os apóstolos aqui estavam com muitas tarefas na igreja, a igreja crescendo muito, né? Através da pregação do Evangelho, pessoas conhecendo Jesus Cristo, e a demanda estava muito grande. Então, os discípulos aqui, reunindo ali a congregação, junto, disseram: nós vamos escolher 7 homens de boa reputação, bom testemunho, né? Cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Irmão, a gente tem que estar cheio do Espírito Santo, temos que ter muita sabedoria para vencer as situações. Se a gente não tiver cheio do Espírito Santo, nós não conseguimos resistir às dificuldades, às situações que se levantam contra nós. Você veja aqui que 7 homens foram escolhidos. E dentre esses 7 homens aqui, escolhido, um deles foi Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que enfrentou dificuldades, enfrentou perseguições, mas sempre confiou no Senhor Deus. Por isso, meu irmão, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quando nós buscamos cada dia mais a presença de Deus, nós se fortalecemos para enfrentar as pedradas da vida, para enfrentar as dificuldades que têm se levantado contra nós. E continuando aqui no versículo 5, diz assim: O parecer agradou a toda a comunidade. Veja, quando os apóstolos falou, nós iremos escolher 7 homens, que dentre esses 7 homens, ele tem que ser cheio do Espírito Santo e tem que ter sabedoria. E a congregação, né,
O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Amém? Você veja que dentre esses 7 homens aqui, um deles foi Estevão, cheio do Espírito Santo e um homem de fé. Porque a gente, meu irmão, temos que confiar em Deus, temos que confiar no Senhor, temos que colocar em prática a nossa fé. Mas para isso, nós temos que buscar cada dia mais agradar a Deus. Você veja que a congregação, a comunidade estavam ali precisando de pessoas capacitadas, pessoas preparadas para lhe auxiliar ali os discípulos, versículo 5. Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então, quando ele estava ali, quando ele foi chamado, estava ali auxiliando os apóstolos, o homem era tão cheio do Espírito Santo, Deus começou a fazer a obra na vida dele. E através de Estevão, pessoas estavam se convertendo, pessoas estavam recebendo milagres, pessoas sendo curadas. Por quê? Porque esse homem tinha fé, esse homem era cheio do Espírito Santo. Quando ele estava ali fazendo a obra, os inimigos se levantaram contra ele. As dificuldades começaram a se levantar contra Estevão. No versículo 5 diz assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga. Eu vejo que quando ele estava ali fazendo a obra de Deus, pessoas sendo libertas, curadas, ouvindo o Evangelho, aceitando Jesus Cristo como seu Salvador, os religiosos começaram a se levantar contra Estevão. Então, a perseguição se levantou contra este homem, mas esse homem confiava em Deus. Esse homem não desistiu da sua Estevão, homem cheio do Espírito Santo, homem cheio de sabedoria, né? Não temeu as situações que se levantaram contra ele, ao contrário, ele venceu, ele confiou no Senhor. Mesmo os religiosos ali se levantaram contra ele, mas ele não deixou falar do amor de Cristo. Ele confiou sempre no Senhor. Nós temos que confiar em Jesus. Estamos aqui através dessa programação, aqui nesse canal do YouTube, para deixar sempre uma palavra de fé, de confiança. O nosso socorro vem do Senhor, meu irmão. Nós temos que confiar no Senhor, mesmo sendo atacado pelas pedradas da vida. Nosso socorro está em Cristo. Nós temos que olhar para Jesus, assim como Estevão olhou para o Senhor e recebeu a grande bênção na vida dele, que foi a sua salvação. Enquanto ele estava aqui na terra, cheio do Espírito Santo, um homem de fé, um homem de sabedoria, como ele tinha, porque essa sabedoria vinha do Senhor, ele estava ali, pregando, anunciando as boas novas, assim como nós estamos aqui, anunciando as boas novas e a palavra de Deus. E quando eles viram ali Estevão ali pregando, ficaram com raiva, pegaram Estevão, olha o que diz aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 54. E ouvindo ele isto, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. E eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos unânimes e arremeteram contra ele, e lançando fora da cidade,
o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, invocavam e diziam: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E com estas palavras adormeceu. Você veja que até nesse momento, Estevão sendo apedrejado, ele teve sabedoria, ele teve compaixão daquelas pessoas que estavam apedrejando, porque ele, naquele momento, ele invoca o nome do Senhor e pede: Senhor, perdoa. Perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Ó, meu irmão, você veja que Estevão aqui, homem cheio do Espírito Santo, liberou o perdão. Estevão, mesmo sendo apedrejado, mas ele não abandonou a sua fé. O homem de fé, homem de sabedoria, um homem cheio do Espírito Santo, ele viu os céus abertos e viu ali o Senhor Jesus. E como a Bíblia diz, ele ali naquele momento, depois que ele foi apedrejado, ele adormeceu. E ele adormeceu. Estava agora nos braços do nosso Salvador Jesus. Por isso que é importante, meu irmão, a gente não dar ouvidos às pedradas que estão sendo lançadas contra nós. A calúnia, palavra de maldição. Oh, meu irmão, libere o perdão para essas pessoas que estão condenando, te julgando, porque elas não sabem o que elas estão fazendo contra você. Você é uma pessoa de Deus. Essas pedras não vão atrapalhar a tua vida espiritual. Não deixe que atrapalhe, porque Estevão não permitiu que o ódio, que a raiva viesse contaminar o coração dele. Pelo contrário, Estevão, mesmo sendo julgado, humilhado, apedrejado pela a religião, Estevão aqui tinha amor e liberou aqui o perdão. E o jovem que estava aqui próximo a ele era um jovem chamado Saulo, que depois teve a grande oportunidade de conhecer Jesus. Por quê? Porque Estevão aqui liberou perdão para todos aqueles que estavam cometendo esse crime contra ele. Porque Estevão não cometeu crime nenhum. O que Estevão estava fazendo era levando a palavra da salvação, pregando o Evangelho, assim como nós estamos, através desse canal, levando as boas novas e a pregação do Evangelho. Certo? Olha, meu irmão, essa é a mensagem de Deus para você. Seja como Estevão, homem cheio do Espírito Santo, você seja uma pessoa que tenha muita fé e sabedoria para vencer essas pedradas da vida que estão aí lançando contra você, certo? Confie no Senhor e você vai ver a glória de Deus, a presença de Deus se movendo na sua vida, se manifestando na sua vida, e você vai ver toda a sua família, toda a sua casa sendo abençoada em nome do Senhor Jesus, tá certo? Esta é a mensagem de Deus para mim e para você. Quero te convidar agora para juntos entrarmos em oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, obrigado, meu Deus, por esta palavra. Meu Deus, nós aprendemos aqui como esse herói da fé, como Estevão, homem cheio do Espírito Santo, um homem sábio, um homem que tinha fé, um homem, meu Deus, que mesmo sendo apedrejado, perseguido, meu Pai, humilhado, mas ele, Senhor, liberou o perdão. Quantas vidas esse homem aqui ganhou para o Teu reino? Pessoas foram salvas, pessoas foram curadas, porque esse homem, Pai, era cheio do Teu Espírito Santo. Meu Deus, visita agora, Pai, esta casa, visita este lar. Assim, meu Deus, como o Senhor usou Estevão, que o Senhor venha usar cada um de nós, Pai. Que através desse canal, meu Deus, que essa pessoa agora está acompanhando, que ela que está passando por dificuldades,
O Senhor sabe a luta que ela está enfrentando, mas envia o teu anjo agora, Pai, para curar, para libertar, para transformar o seu familiar. Meu Deus, que essa casa seja abençoada em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, Deus. Pai, que todos aqueles que viram a tua palavra e aqueles que se encontram afastados, que venham voltar para os teus braços, porque só o Senhor, meu Deus, para nos dar força, para enfrentar as dificuldades, os problemas que têm se levantado contra nós. Meu Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem sido misericordioso, que o Senhor tem atendido, meu Pai, as nossas orações, as nossas petições, assim como o Senhor atendeu a oração de Estevão. E Estevão pediu, Pai, para que aquela situação que ele estava passando, meu Deus, que o Senhor perdoasse aquelas pessoas. E quantas pessoas estavam ali, teve a oportunidade de ter a tua misericórdia. Assim, meu Deus, como as pessoas, meu Deus, o Senhor está tendo misericórdia agora. Quantas pessoas o Senhor está, meu Deus, livrando de situações difíceis, de acidentes, meu Pai. Grandes livramentos o Senhor está dando nesse exato momento, porque essa mãe, porque esse pai está apresentando o seu parente, o seu familiar ao Senhor, e o Senhor está atendendo, meu Pai, o pedido dessa avó, o pedido dessa mãe, o pedido desse pai, desse filho, dessa filha. Oh, Deus poderoso, que o Senhor venha visitar cada um que está acompanhando essa mensagem. E eu creio, Pai, que o Senhor já ouviu o nosso clamor e a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Tome posse, olha, seja como esteja, cheio de fé, do Espírito Santo e de sabedoria, porque Deus quer fazer a obra dele na sua vida, certo? O amigo que vos fala, sou o pastor Daniel Andrade, aqui da Igreja Palavra de Vida. Igreja Palavra de Vida está aqui localizada na rua São Vicente, na principal aqui do bairro. Se você mora em João Pessoa, Cabedelo, Santa Rita, e deseja aqui nos fazer uma visita, e você depende do transporte público, do ônibus, olha, o ônibus que passa aqui na frente aqui da igreja é o Imaculada Edilice, certo? Quando você pega esse ônibus aí, passa bem aqui na frente da igreja. E os dias de culto, pastor? Quarta-feira, sexta e sábado, 7 horas da noite. E no domingo, o culto é mais cedo, tá? Começa às 5 horas da tarde, e o culto dos filhos de Deus, onde nós estamos aqui adorando, buscando a presença do nosso Deus, buscando a presença do Espírito Santo. Você viu como Estevão? Estevão foi cheio do Espírito Santo. Venha buscar também, venha buscar a presença de Deus, venha ter o conhecimento da palavra, e você será cheio do Espírito Santo. Amém? Olha, não esqueça aí de deixar no comentário o seu pedido de oração, deixar o seu like, e você que chegou pela primeira vez aqui nesse canal, não se esqueça, se inscreve aí, deixa o seu joinha, compartilhe, é o maior prazer ter você aqui conosco, aqui neste canal, tá bom? Fique na paz, até o nosso próximo encontro, em nome do Senhor Jesus.